queridos estudantes do primeiro ano da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui para interagir com vocês nessa aula. Bem-vindos! Agora nós falamos um pouco, nós vamos continuar fazendo nossa revisão da nossa aula de escolas, helenísticas e greco-romana, a parte 1. E daqui a pouco inicia-se outra aula, que é a parte 2, ok? Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. As escolas helenísticas e greco-romanas, parte 1. Revisão. Nós vimos na aula aqui sobre a passagem da era clássica para a era helenística. Começa então uma época nova na história. Tudo se mudou, se moldou, etc. Da humanidade, com característica de uma comunidade internacional. Então, sim, aquilo que estava fechado em uma única cidade ou país, etc., tornou-se, pluricultural, quer dizer, cosmopolita. Então, as várias culturas vieram para aquele lugar, surgiu várias mudanças, em que a cultura e a língua grega passam a desempenhar uma ação dominante. Essa ação ficou conhecida como helenismo, por isso escolas helenísticas, termo que designa tanto um período histórico, como a supremacia cultural da cultura grega nos 3 grandes reinos helenísticos, na Macedônia, na Síria e no Egito. Com isso, a filosofia helenística ainda se ocupa dos problemas apresentados por Sócrates, que é a clássica, ok? Mudou-se aqui eles fazem parte, da filosofia clássica, tá? Ou socrática. Os problemas apresentados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles desejavam estabelecer como é que o homem deve viver e morrer da melhor forma. Assim, o ser humano na Terra, como ele deve viver, se comportar ali e morrer da melhor forma. Aí entra a questão da ética, ela foi colocada na ordem do dia, para apresentar nesse âmbito de viver bem, questões éticas. Olha só como a ética é importante. A partir disso, tornou-se o projeto filosófico mais importante da nova comunidade internacional. De quem? Do helenismo, tá? Se juntou ali várias culturas. Antes era essa, a filosofia clássica, tá? Aí mudou-se para esta. Essa era mais fechada, essa aqui ampliou-se o horizonte para outros países. Por exemplo, em meados do ano 300 a.C., o Epicuro, está aqui uma foto ilustrativa dele, fundou em Atenas uma escola de filosofia. E lá desenvolveu a ética do prazer, que é um prazer de viver, tá? Perante a natureza. E Aristipo e combinou-a com a teoria atomista de Demócrito. Por exemplo, o epicurismo ele diz, a felicidade e prazer da vida oculta moderada. Então, assim, é um equilíbrio aqui que eles buscam. Viu com o pensamento de Aristóteles, tá? Aristóteles chama isso de justa medida. Isso, gente, vem aqui comigo. Essas questões que nós estamos apresentando aí, para alguns de vocês, assim como no início para mim foi, a gente estranha, o conceito, algumas palavras distintas, diferentes, que vocês nunca ouviram falar. Porém, o que eles ensinaram lá na antiga Grécia serve até hoje para nós. Vocês têm a boa conduta, não é bom isso? Imagine você uma pessoa de mau caráter, de má fé, não ter um bom comportamento, aí anômico, não fala, sem seguir as regras na sua comunidade, o que vai causar um transtorno muito grande, tá? E dentro de casa também, você é um filho, a grosso modo chamado de rebelde, infelizmente. E os gregos estão aí, ensinando, olha só, a ética, o comportamento. Eles queriam saber como o ser humano deve viver, se comportar bem e morrer bem na sociedade, olha só. Hoje a violência, ela, às vezes, se espalha dentro da sociedade. Só que temos que fazer a nossa parte. E
Um dos caminhos que vocês podem seguir, o exemplo, é dos filósofos antigos, né? Eles têm algo a ensinar pra gente. Um pensamento, ó, mais de 6.000 anos atrás, que aconteceu antes de Cristo, estou usando hoje, olha só que interessante, trazendo à tona, né, aquele pensamento pra gente viver ele. Vamos lá, olha aí. Nós vimos também que os epicuristas, como vimos em Sócrates, queriam descobrir como é que o homem pode viver uma vida feliz, ó, né? Saudável, satisfatória. E cínicos e estoicos, está aqui, ó, vocês podem pesquisar sobre eles, afirmava que o homem deveria se libertar do luxo material para viver bem, ou seja, das coisas materiais, né, mecanicistas, etc. E para Aristipo, a finalidade da vida era obter o máximo de prazer sensível, pela sensibilidade, contemplar, né, trabalhar, etc. O supremo bem era o prazer e o grande mal era o que? A dor. Até hoje, né? Quem gosta de dor? Então é nessa perspectiva. Por isso que eles queriam desenvolver uma arte de viver que evitasse todas as dores. E aí? Vocês podem até pesquisar aí, ok? Olha só. Qual a arte de viver que evita as dores? Olha só. Eles ensinam a questão da ética, né? A questão da alimentação, o desapego, gente. Porque às vezes o apego às coisas materiais, tem coisas, não estou dizendo que você não deva ter, tá? É bom você ter um carrinho, uma moto, uma bicicleta, um bem material, mas equilibrado, justo, moderado, tá? Vamos lá? Continuando ali. Agora tem um presente para vocês. Diante dessa justa medida, desse equilíbrio, tirando a dor, ninguém vai ficar com dor. Olha aí, atividade de sala. Nem venha que está com dor não, tá? Vamos lá fazer essa atividade. São 4 perguntinhas. E vocês vão superar essa dor da atividade, tá? Brincadeiras à parte, tá? Então a gente volta daqui a pouco. Respondam aí. Ok? Até mais. Tchau, tchau. Olha aqui eu de volta, galera! Bem-vindos! E aí, não tiveram muitas dores de cabeça, né, respondendo as questões, porque são fáceis, não tem complexidade, é aplicabilidade na vida de cada um, a filosofia aplicada nesse caso. Então, vamos lá responder, olha aí. Resolução da atividade de sala, tirando todas as dúvidas. Vamos lá? Questão 1. Imagina, já vou inserir você, ok? Uma roda de... Você, ó, imagine você ou eu, pode ser eu, ó. Pode ser um professor presencial, mas eu quero que seja você, tá, estudante? Você está numa roda de conversa com seus colegas aí no pátio, tá? Ou lá fora. Você discursa dizendo que o prazer não está somente no lado físico, mas também dentro das amizades. Ó, você se declarando para os amigos que gostam de estar perto dele, conversando, etc. E na contemplação de uma obra de arte também tem prazer, que podem ser agradáveis. Alguém pergunta de onde você tirou essas ideias. Ó, alguém perguntou para você, o que você vai responder? Você responde que a busca condicional para a fruição da vida são também antigos ideais gregos. Está aqui, ó, respondendo. Como o autodomínio, a temperança e a serenidade, porque a concupiscência, que é a corrupção do corpo, tá? Da mente e etc., tem de ser refreada, gente. Corrupção. Então tá aí, gente. Ó, então assim, você tá falando bem, né? Contemplar. Olha, a obra de arte também gera prazer, as amizades. E as pessoas ficam curiosas com você, com esse comportamento. Querem saber de onde vem, né, isso. Podemos afirmar, olha só a questão, que nessa roda de conversa há característica do pensamento de quem? Socialista, pensamento cético, C, de um pensamento feliz, D,
De um pensamento epicurista ou de um pensamento político? E aí? Você está aí com seus colegas, certo? Lá no intervalo, já passaram o intervalo, na verdade, e eu diz, olha, aqui, galera, ó, vem cá, colegas, vamos lá, ó. O prazer da vida não está só no físico, no caso do amor eros, mas está também na amizade, contemplando uma obra de arte, a natureza. Olha só, gente, que legal. Aí as pessoas, nossa, de onde você tirou esse pensamento? Olha só, nós estamos falando. Aí você fala da questão do autodomínio, pensamento do ruim, refrear, né, aquilo que é ruim, brecar de uma vez. Esse pensamento é de característica de quem? Vamos lá, olha aí. A alternativa correta é a letra D, gente, é um pensamento epicurista. Por que epicurista? Porque é do pensador, filósofo Epicuro. Aqui, ó. Questão número 2. O epicurismo, né, que vem do pensamento de Epicuro. Anota essa linha de pensamento aí no seu vocabulário ou diário de bordo, ok? Ó, o epicurismo é uma escola filosófica. Tá aqui, ó. Se alguém perguntar o que é o epicurismo? Criada por quem? Epicuro. Se fosse Hélio, era helionismo, né? De Samos, ele era da cidade de Samos, em meados lá do século IV a.C., no período pós-socrático, afirmando que para atingir um estado de plena liberdade, tranquilidade e libertação do medo, o indivíduo deve manter-se em busca de quê? Prazeres moderados. Tá aqui, ó. Agora sim, a pergunta: essa forma de pensar deu origem ao dogmatismo, pragmatismo, hedonismo, criticismo, mentalismo. Olha só, aí galera, ó, se eu fosse vocês, um exemplo, tá? Vou dar uma recomendação. Essas 5 palavrinhas aí são correntes de pensamento. Vocês já podem anotar no seu diário de bordo ou no seu vocabulário ou no seu caderno e já pesquisar sobre elas. E lá em cima já tem a explicação de uma delas aí. É a resposta, tá? E aí, qual é? Não estou entendendo. Então a resposta correta, olha lá. Vamos lá? Isso mesmo, é o hedonismo, gente. É o prazer, a busca do prazer, ó. O ruim daqui, ó, que é um prazer sem regração, tá? Um prazer desregrado na bebida, etc, etc. Aqui gera-se o que depois? Vícios, né? Ou seja, os epicurismos ensinam uma coisa adequada, moderada, tá aqui, né? Moderado, ó. Aí gerou o hedonismo, que é não moderado. Sempre tem esse lado. Agora, ó, se liga no Enem, galera. Vamos aqui. Mais uma vez explicando. Se liga no Enem, vocês vão se ligar nele. E vocês vão estudar sempre. Porque a gente traz nesse Se Liga no Enem questões que já caíram no Enem em versões anteriores. E quando nós não achamos uma questão, olha só, um segredo. Nós a criamos. Paralelo ao contexto do Enem. Interessante, né? A característica vai ao encontro. Para vocês se ligarem. Quando chegar lá no terceiro ano, for fazer a avaliação do Enem, já gabarita. Já ficam o quê? Familiarizado, não é verdade? Isso que é ótimo. Então vamos lá, olha aí. A questão. Essa é do Enem 2014, ó. Alguns dos desejos são os naturais, beleza? E necessários, alguns desejos da gente. Outros naturais e não necessários, gente. Então, é nessa perspectiva. Veja bem, análise. Outros nem naturais e nem necessários, mas nascidos de vã opinião, ou seja, externo, de outros. Tem aquela influência de algum colega com má fé, vai te influenciando para ter desejos diferentes, distintos, etc. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários.
mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Então tá aqui, ó, o texto de Epicuro, doutrinas principais. Agora a pergunta é, no fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, olha só, letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. B, valorizar os deveres e as obrigações sociais. C, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Ou D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Ou E, defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Então, nessa aula que nós vimos e nessa revisão, veja bem, ela já está clara, já o contexto, né? O cerne porque cada contexto da aula tem um cernezinho, tá? Então, essa aula já está clara ali. E um spoiler da questão, vou dar uma dica. Pode-se dizer que no contexto dessa aula, na pergunta lá, na introdução dessa questão, fala de todo o aparato da aula em si, sobre o epicurismo. Então já sabe, já marcaram a alternativa correta, não é verdade? Então vamos à aula aí. A alternativa correta é a letra A. Tá? O fragmento, né, dessa obra de Epicuro tem como fim o quê? Alcançar o prazer e a felicidade, né? Então é nessa perspectiva aqui. Ok? Vamos lá. Questão 4, lá da Unicentro, que eu coloquei algumas adaptações, ok? Os primeiros hedonistas foram seguidores da doutrina filosófico-moral, surgida na Grécia Antiga, que afirmava que o prazer seria o bem supremo da vida, certo? Agora a pergunta é, na sociedade pós-moderna, os seguidores do hedonismo se prendem à ideia de que... Qual é? Os hedonistas modernos, né? Vamos dizer que a gente está inserido nessa modernidade, mas somos contemporâneos, mas ainda tem influência. A escola helenística dá influência na sociedade até hoje. Tá? Eu dei alguns exemplos para vocês, no âmbito da religião, da política, etc. Vamos lá para a nossa questão, olha aí. Então a resposta é, na sociedade, essa é a pergunta. Pós-moderna, os seguidores do hedonismo se prendem à ideia de que se vinculam à ideia de que o alcance da felicidade está relacionado à aquisição de bens, de consumo, gente, ó. Aqui, ó, entra aquela questão aí, sabe o que entra a questão? Vou até trazer uma coisa que sempre meu pai dizia. Aí entra a questão do ter e não do ser. Aí as pessoas dentro da sociedade, não estou dizendo que são vocês, não estou julgando, mas de uma forma geral, superficial, considera você naquilo que você possui, não o que você é. Lembra que lá na Grécia Antiga quem ia votar, né, aqueles que poderiam votar, inclusive tinha que ter posses, bens, né, para poder chegar lá e participar das questões da cidade, né? E meu pai dizia assim, meu filho, você é o que você tem. Se você tem um carro, você é considerado, as pessoas, não estou julgando, tá? Porque eu vejo pelo que a pessoa é, não o que ela tem, tá? Mas o meu pai sempre dizia assim, de modo geral, pode-se dizer assim, se você tem um carro, as pessoas te veem como um carro. Se você tem uma bicicleta, as pessoas te veem como uma bicicleta. Então são as posses que temos, não é verdade? E hoje o hedonismo ele paira nisso, né? Uma sociedade de consumo. Isso nós vamos ver lá no terceiro ano, esse contexto, esse tema. Aprofundar mais, na verdade. Então as pessoas, o que elas são, tem que ter um celular, um tablet, né? E não é nem um celularzinho não, é algo meio moderno. Tem que ter uma bicicleta, uma moto, etc. Então nós temos que viver na sociedade e buscar o que a pessoa é, enquanto pessoa. Enquanto ela vê o prazer, não está na amizade, olha aí, importante fazer isso.
Então, obrigado por ficar com a gente até aqui no final da aula. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.